Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje vai ser um desabafo. Eu quero falar com vocês sobre coisas que eu vejo muita gente às vezes deve, às vezes não deve, falando. Eu ia falar que herda, não vou falar a palavra. E falando que não deve, né? E vamos começar aqui com um assunto que tá em pauta aqui na minha cabeça aqui, que é... Galera, o Java é lento mesmo, não é performático, e eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Esse assunto é uma falácia, tá? É uma mentira, mas isso me preocupa, porque a área, além de ter muita gente muitas vezes metida e arrogante, também tem muita gente que é ignorante com uma mania de que sabe tudo, sabe assim? Vocês ficaram curiosos? Até eu tô. Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, eu já trabalho na área de programação já faz algum tempo, galera. E eu espero trazer vídeos para vocês que tragam de reflexões, para vocês não falarem essas bolhunfas, essas groselhas, igual essa que eu acabei de falar no vídeo ali, que os caras costumam falar. E caso você esteja gostando do vídeo, cara, mas só se você estiver gostando do vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força, para dar aquele like, para ajudar o canal a crescer. E eu gostaria muito de propagar esse conhecimento e esses pensamentos para mais pessoas, beleza? E bora pro vídeo! Seguinte, gente, eu vou bater nessa tecla porque recentemente eu vi umas 3 situações e elas foram em lugares e ambientes que isso não deve acontecer de maneira nenhuma. Quando a gente pega e fala, por exemplo, vamos dar uns exemplos de coisas idiotas que as pessoas da área de TI com conhecimento falam, outros por ignorância, mas alguns falam com conhecimento, isso que é o mais triste. É que falar, por exemplo, que o Java é lento e não é performático, galera, ou que ele é pesado. Entrando em termos técnicos aqui, galera, por que o Java, muitas vezes, ele tem um pouco mais de consumo de memória do que uma linguagem como o C, ou C++, C Sharp? Vai ter muita gente aí, vai ter sabichão aí falando, e sim, vou jogar vocês para sabichão sim, cara. Eu aconselho nós todos, até eu, voltar para a prancheta, a gente olhar, ir para a internet, pesquisar documentação, e antes de falar no achismo, no purismo, das coisas, a gente pegar e voltar para a documentação e olhar como é que cada tecnologia funciona e por que ela funciona de cada jeito. E no caso do Java, galera, ele é uma linguagem emulada. O que é uma linguagem emulada, galera? Todos aqui nós já jogamos um emulador na vida, jogamos um videogame, emulamos alguma coisa, um simulador. Pô, Samuca, então ele é ruim porque ele tem delay? Não, não é assim que funciona, galera. Porque se fosse assim, os bancos, todos eles não estariam usando tudo as suas stacks em Java, tá? Todos, e 2 bancos eu trabalhei e tive a oportunidade quase de trabalhar num terceiro banco, que eu também sei que tem em Java, tá? E, enfim, galera, todos os bancos e as empresas com operações críticas, né, com sistemas críticos e complexos, dos mais complexos que eu já vi, são sistemas de banco. Muitos serviços trabalhando em paralelo, comunicando com filas, com mensageria, e é tudo em Java com Spring Boot, galera. Então, essa é uma prova. A gente vai chegar nos termos técnicos, esse vídeo vai passar dos 10 minutos, 15 minutos, porque é muita coisa para falar para vocês. E é uma coisa que me revoltou, tá? É uma coisa que me deixou muito incomodado. Que é o seguinte, galera... O Java ele é emulado porque ele tem uma JVM que faz a interpretação entre a máquina, no caso o sistema operacional nativo da máquina, que pode ser um Windows, um Linux, um Solaris, um macOS ou qualquer outra coisa. Sim, galera, existe até um sistema operacional chamado Solaris. Ou sistemas menores, né, como sistemas que rodam em chips ARM, né, como o Raspberry Pi, que vai ter versões reduzidas, né, de sistemas operacionais. E todos esses sistemas, galera, você pode instalar uma JVM, uma Java Virtual Machine. E essa Java Virtual Machine, ela vai fazer o quê? Vai fazer a compilação do código, vai transformar os códigos, os bytecodes, e transformar isso em código nativo. E aí você fala, Samuca, tem esse distanciamento maior, a JVM, do sistema operacional. Tem. Você mais ganha do que perde com isso. É isso que eu acho estúpido, desculpa falar assim, e muita ignorância de muita gente. Às vezes eu brinco um pouco aqui, galera, bato um pouco com o Python, mas é porque eu quis pegar e colocar no pé, encher o saco da galera, porque tem muita gente que tá colocando o Python como bala de prata. Deixando bem claro, galera, eu já convidei um amigo meu que eu conheço desde a época da pós-graduação, super entusiasta de Python. Eu sei que ele vai falar umas groselhas de Python aí, mas eu vou trazer ele para falar aqui no canal.
E assim, ele tem uma vivência, eu tenho outra, né? Ele fez uma startup, ele sempre trabalhou por conta própria. Eu acho que em questão de enterprise, eu acho que eu tenho mais experiência do que ele, até sou mais velho do que ele. Mas a gente tem que estar sempre com a mente aberta para entender cada lado de cada pessoa. Mas voltando aqui, galera, falando como funciona o Java. Então, beleza, você tem ali que se você emulou o Java, faz ele funcionar e ele faz toda a conversão. E você tem uma perda. Só que, galera, como é uma tecnologia muito bem feita e por uma empresa, e por empresas, né, muito bem feitas, uma comunidade absurdamente gigante e enorme, acaba que o Java, ele tem umas funcionalidades internas na sua JVM, no seu core, né, como o JIT, que vai fazer a gestão de memória para você. Uma gestão de memória inteligente. Quem já trabalhou com C++, com C, vai lembrar que para você mexer com a gestão de memória, para você fazer limpeza de memória, é um saco aqui. Tem que ficar fflush, você tem que ficar limpando a memória, para você quebrar, para você corromper. Você trabalha mais próximo do processador, só que você tem a perda de desempenho na hora de desenvolver, de codificar. Às vezes você percorrer uma matriz ali, para você percorrer ali um array. Cara, que inferno que é aquilo. Você vai ter que ficar limpando o cache, vai se perder para percorrer um arquivo de texto. Muitas vezes uma tarefa simples não é viável. Vou dar a dica para você que não é da área corporativa, galera, para você que não está no dia a dia. Isso é insanamente sem noção e sem sentido usar uma linguagem assim para o dia a dia, porque não é produtivo. E aí, para isso, existem as linguagens de alto nível. E aí, quando a gente fala de linguagem de alto nível, por isso que eu falo que o vídeo vai ficar muito grande, a gente tem de desprender o que são linguagens de baixo nível e de alto nível. Não tem que dizer tipo alto nível de hierarquia, galera, não é isso? Baixo nível quer dizer o quê? Você vai ter de fazer quase tudo sempre do zero, customizar, mas ao mesmo tempo você tem a perda que você fazendo tudo do zero, com a linguagem de baixo nível, você vai despender muito tempo, muito conhecimento e muito tempo mesmo para situações muito simples. E muitas vezes isso no dia a dia não é viável. Por isso que muitas vezes a gente usa C, C++ para microcontroladores ou para otimização de recursos minúsculos. Galera, então a gente tem que ter contexto. Quando a gente vai falar de tecnologia, a gente tem que ter contexto. Quando a gente não sabe o contexto da situação, a gente está, no mínimo, sendo... Desculpa o termo, tá, gente? É porque eu não consegui achar um melhor. Limitado na nossa visão. Porque muitas vezes, se você está colocando uma aplicação num servidor, esse servidor tem no mínimo 4 ou 8 GB de memória RAM, e você está preocupado em economizar 1 mega, né? Assim, muitas vezes, e aí vai ter gente que vai falar, mas 1 mega, dependendo da situação, se for replicado 1 milhão de vezes. Cara, vamos entrar no contexto, vamos pensar, vamos ser umas pessoas que não... Vamos viajar na maionese, vamos entrar no contexto. E aí eu ainda levanto sempre a proposta. Se eu estiver errado, tá eu errado e a internet está errada, né? Porque todos esses bancos estão usando. O Netflix abriu mão do Python para mexer com o Java, porque viu que não está aguentando. Esse vídeo dá pra ficar falando 1 hora sobre isso, tá, galera? E assim, beleza, você tem ali o Java, e aí ele tem a gestão de memória com o JIT, faz toda aquela questão de memória, e o que você ganha com isso? Você ganha, galera, que ao fazer a gestão de memória com o JIT, o Java consegue gravar dentro dele quais são as instâncias que ele não precisa mais repetir. Então, muitas vezes, se você está indo lá no banco, fazendo um exemplo aqui idiota, fazendo um saque, metade da função do saque é sempre a mesma coisa. Então, você e milhões de outros usuários estão fazendo sempre o mesmo fluxograma em várias threads diferentes. Então, o Java, como ele é multithread, tem virtual thread e mais um monte de tecnologia fodástica, o que acontece, galera? Quando ele vê que você está tendo muita requisição daquela mesma situação, ele de maneira inteligente, ele pega como um processador mais moderno e fala, essa instância eu não preciso mais repetir, isso aqui é estático, isso aqui eu mantenho, e isso aqui não. Então, quer dizer, ele faz toda uma gestão de memória para você. Lembra que eu falei para você lá da questão da memória do C++? Tudo isso, até a questão básica, como o armazenamento de memória no C++ e no C, você vai ter de pegar e fazer no braço. É insano isso, muitas vezes não vai fazer sentido. Já no Java, galera, tem até o Garbage Collector, né, que faz a questão da limpeza da memória. O Garbage Collector, para quem não sabe, galera, o próprio motor do Java, ele decide a hora que ele vai descarregar a memória que é inutilizável e a memória que é útil do Java. E é por isso que é tão importante você ter boas práticas. Porque quando você não faz uma orientação a objeto muito bem feita, o que
que acontece, galera? Eu já fiz isso no começo da minha carreira, tá? Você consegue fazer o Garbage Collector ficar maluco e consegue fazer ele ficar insanamente cheio de memória, explodir e travar a máquina. E não é porque o Java é lento, é porque você não sabe programar. Eu já tive essa situação. Eu já cheguei nessa situação. Todo mundo passa por isso. Então, o que eu enxergo, baseado na minha vivência, na minha experiência de anos, eu já tenho anos mexendo com isso daí, que como eu já fui uma pessoa e hoje eu sou outra, e isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, galera, deixando bem claro, nem que eu sei tudo, mas eu já passei por essas vivências, tive a humildade de entender que eu fui evoluindo e ainda pretendo evoluir muito mais, quero chegar num nível que... Enfim, eu quero sempre ter alguém melhor do que eu para poder aprender, como eu vi falando para vocês. O dia que eu chegar no máximo vai ser muito triste, porque eu não vou mais poder aprender nada, só ensinar. Eu quero aprender todos os dias. Então assim, galera, quando eu passei essa barreira de entender como é a orientação a objeto, como funciona, como que você declara de verdade os atributos, não deixar atributo público, porque atributo público você fica guardando, você fica direcionando para o Garbage Collector, que aquela memória é instanciada e que ela não deve ser nunca perdida, é errado. Às vezes eu vejo gente que é arquiteto, gente formado, com mestrado em ciência da computação, que fica colocando atributo público que tem de ser privado, galera, que tem de ser local. E existe uma necessidade, porque o atributo tem de ser local e não tem que ser público. Quando você coloca ele público na classe, galera, aquele tipo de atributo, a não ser que ele seja estático, que é um tipo de situação onde você está dizendo é estático, muitas vezes para você pegar e guardar uma URL, para você guardar um parâmetro, para guardar uma senha, para guardar uma hash. Quando você faz um atributo que é público e ele é um atributo variável que fica mudando a cada estado, galera, você está dizendo para o Garbage Collector que aquela instância de memória não vai ser perdida nunca. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, tem de entender como funcionam as coisas por baixo dos panos para fazer um código bem feito. E aí onde vai minha crítica de qualquer outra linguagem, galera, seja lá qual for. Quando a gente mexe com uma linguagem de programação e a gente está codando nessa linguagem de programação e a gente não tem o conhecimento minimamente aprofundado sobre como funciona aquela tecnologia por baixo dos panos, a gente começa a fazer código sujo, a gente começa a fazer junk code, a gente começa a fazer código lixo. E é verdade, galera, não é ignorância da minha parte. Se o teu código, você mesmo não entende ele depois de 3 meses, o teu código é um lixo. É o meu código, quando eu não consigo entender ele depois de 3 meses. Se eu fizer um projeto, não tiver bem documentado, não conseguir subir ele daqui a 3 meses, galera, que é quando eu já esqueci para que ele servia, o meu código não era um código, era uma função, era um script, era alguma coisa que eu fiz que hoje já não serve para mais nada. Galera, quando você o que eu mais sou apaixonado com Java é que os entusiastas de Java, as pessoas que mexem com a linguagem de programação Java, elas pegam, a maioria delas, não todas, mas é uma cultura entre a nossa comunidade. A gente quer criar sempre as melhores funções possíveis, as melhores bibliotecas possíveis. A gente perde muito tempo filosofando como criar o melhor código, como criar a melhor biblioteca, como criar a melhor estratégia. E uma regra é muito clara com quem mexe com código de Java. Você faz uma única vez e nunca mais. Assim como tem o dilema que é escreva em um lugar e rode em qualquer lugar. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que o Java é emulado? Como eu escrevo apenas em um lugar e roda em todos os lugares, galera? Porque eu escrevo e a JVM vai interpretar para qualquer tipo de sistema operacional. Espero que isso tenha ficado claro para as pessoas que não mexem ainda com programação. Eu vou estar sempre escrevendo o código e jogando para que a JVM interprete esse código. E quem vai depois disparar para qualquer tipo de sistema operacional é a JVM. Então, eu tendo uma JVM instalada, isso aí é problema da comunidade, da Oracle, fazer uma JVM compatível, e sim, elas são compatíveis, galera. Outra coisa mesmo, acho que eu vi outro dia, acho que foi ontem ou antes de ontem, algum Zé Ruela aí tava falando aí que já subiu um código atual que não funciona um código antigo que não funciona na JVM moderna. Galera, é mentira. É mentira, porque eu trabalho com Java desde o 1.6, minha esposa trabalha desde o 1.4, e assim, eu já tive de baixar a versão. O que não funciona, isso é óbvio, galera. Tipo assim, aí que você começa a ver que a pessoa não sabe o que tá falando, sabe? Assim, você vê que a pessoa tá mal intencionada, a pessoa tá sendo ignorante e muitas vezes maldosa. Isso que é o problema. Que é o seguinte, galera, se eu tenho uma função do Java 8, por exemplo, o objects.notNull, essa é uma função que só existe no Java 8. Se eu usar objects.notNull e compilar meu código e rodar no Java 7, óbvio que não vai funcionar, porque é uma função que só existe no Java 7, no Java 8. Então o Java 7 não consegue reconhecer. Agora, se eu fizer tudo que existe no Java 7 e rodar no Java 21, eu aposto tudo que eu tenho nesse quarto aqui para você que vai rodar. Porque é assim que a linguagem de Java foi feita. Essa é a filosofia do Java.
Assim, a filosofia do Java é, você pode fazer upgrades, você pode subir a versão sem quebrar o passado. Ah, Samuca, mas aí não sei o que. Não, quando é framework, aí já é outra história, galera. Porque frameworks pode ser que o framework tenha alguma limitação de funcionalidade, alguma biblioteca, alguma coisa. Gestão versionamento de biblioteca. Tô falando de Java Core, Java núcleo, Java puro. E aí, quando você vai pro Python, por exemplo, um exemplo bem clássico, você vê que tem bem dividido, bem segregado. Python 3, Python 2, acho que é. E se eu ler na documentação um pouco que eu li, eu não sou super especialista em Python, mas eu sei mexer com ele, você vê lá que existe 2 Python. Essa biblioteca só funciona no 3, essa biblioteca só funciona no 4. E aí sim, essa filosofia que estão falando do Java faz sentido pro Python. Porque, pô, é como se tivesse 2 linguagens de programação bem separadas. Porque a proposta do Python não é rodar em qualquer lugar, galera. A proposta do Python não é que você vai instalar o Python 2 e aí você vai instalar o Python 3 e eles vão ter extremamente compatibilidade. A gente precisa entender a filosofia de cada linguagem, por baixo de cada linguagem, para cada aplicabilidade. Como eu digo para vocês, o Samuca é um cara do Enterprise, eu sou um cara de Business Enterprise Corp, um cara para fazer softwares Enterprise Edition, galera. Enterprise quer dizer para grandes corporações, para carga de dados grandes, galera. Eu me empolgo com isso, eu me empolgo em mexer com massa de dados volumosas, por fazer distribuição de carga, fazer sistemas aguentarem grandes massas de dados. E é por isso que me irrita quando me vem umas situações como essa. Eu quero desabafar com vocês, porque recentemente eu recebi um feedback de uma pessoa de infra que falou que o Java era pesado. Ô infeliz, você nunca programou em Java, você programou lá no começo da vida, lá quando o Java começou. Galera, não faz sentido. Coloca pra pensar. Então, o podcast que eu falei com vocês, com o Otávio aí, o cara é arquiteto, desenvolvedor Java 8, então ele tá mentindo. Ele tá aí o vídeo dele aí. Eu tô mentindo, o Elder tá mentindo, a Red Hat tá postando no Java e tá mentindo, a Oracle tá mentindo pra vocês. O banco, o BTG, Itaú, Santander, Sicredi e qualquer outro que eu esqueci aqui, e eu tenho certeza que todos esses que eu falei aqui mexem com Java, estão sendo idiotas e ignorantes por não ter migrado tudo ainda para Python? Ou Node, galera? Não, galera. Obviamente que não. Existe muito conhecimento, muita ciência em cima disso e muito motivo para ser feito em Java. Muito dele é da robustez, galera. A gestão de memória, como falei para vocês em algum momento do vídeo, o JIT, a gestão, como ele controla a memória e muitas vezes a carga de dados. Quando você trabalha com muitos sistemas ao mesmo tempo, muitas requisições ao mesmo tempo, você tem que ter uma linguagem robusta. E aí você vai ter poucas linguagens que vão conseguir atender você nesse quesito. E aí quando a gente entra nesse quesito de quais linguagens podem ser que vão te atender nesse quesito, na minha visão só me vem 3 linguagens. Pode existir outras, até tem outras, tem Ruby aqui que eu podia falar, mas eu vou falar de 3 e vou falar por que são essas 3. Seria Java, C Sharp e Golang. Eu poderia colocar Ruby também, galera, mas eu vou colocar Java, C Sharp e Golang. E Scala também, vou colocar Java, C Sharp e Golang, tá? Java, C Sharp e Golang. Por que Java, C Sharp e Golang, galera? Porque, começando da pior, e eu vou te explicar por que é o pior motivo, e indo para melhor, galera, é o seguinte, Golang é maravilhoso, é moderno, é feito pela Google, tem muito mercado, é uma linguagem que é super performática, é uma linguagem que tem tudo para crescer, mas temos alguns problemas. Comunidade muito pequena, muitas pessoas, muito poucas empresas usam. Lembra que eu falei para você que a maioria esmagadora das empresas usa Java? 95%, 92% das empresas usam Java. Então, assim, você vai estar se limitando no mercado, o próprio mercado que colocar isso na sua empresa vai estar correndo um risco de não achar profissional. Já temos 2 problemas aqui, né? Não achar profissional, ao mesmo tempo você não achar onde trabalhar, e ao mesmo tempo pode ser que é mais improvável no caso do Go, mas pode ser que aconteça que no futuro distante a Google comece a tirar o pé, porque é uma linguagem ainda que está se performando, é uma linguagem que ainda está se provando, né, para o mercado. Aí depois a gente vem o C Sharp, galera, a tal linguagem do meu diretor, do Giovanni Bassi, que é um entusiasta de C Sharp, e depois que conheci ele, eu comecei até a olhar com outros olhos o C Sharp, e vamos falar que é puxação de saco, mas na verdade é porque quando a pessoa é humilde, a pessoa nos conquista, né, galera? Ele é uma pessoa bem humilde e se eu tivesse tempo eu até estudava mais C Sharp. E eu coloco um paralelo aqui entre C Sharp e Java, mas tem umas coisas que eu ainda prefiro Java, e aí é mais uma questão de paixão mesmo, mas o C Sharp. O C Sharp tem o aporte da Microsoft, que é uma empresa gigante, absurda, enorme, absurdamente gigante.
Ultimamente o C Sharp anda muito focado nessa questão do open source. E era uma crítica que eu tinha do C Sharp, que antigamente parece que era muito de comprar. Uma coisa que quando eu fui pesquisar na época para estudar C Sharp, você tinha de comprar o Visual Studio. E o Visual Studio é caro, né, galera? É uma ferramenta meio parruda. Você não é obrigado a usar o Visual Studio, né, galera? Mas se você for usar o Visual Studio, ele é muito caro. Mas ao mesmo tempo ele entrega tudo aquilo que você queria, o que você quer, né? Eu lembro que foi na época do Windows Phone, você podia até desenvolver aplicativos com Windows Phone, hoje não existe mais o Windows Phone, e aquilo brilhou meu olho. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Muito do que fez eu desanimar de querer também mexer com o C Sharp na época foi o fato do Windows Phone não ter dado certo. O Windows Phone era um grande diferencial para a Microsoft, cara, mas é muito bom. Mas ainda para algumas situações, como jogos, eu prefiro muito, de fato, para programação o C Sharp, por causa de ferramentas como a Unity, que são feitas voltadas para C Sharp. Não tem por que o cara desenvolver jogo em Java ou em qualquer outra JavaScript ou qualquer outra linguagem, galera. Se for para focar em jogo, tem de ficar no C Sharp, você tá preso nela. E aí a gente vai pro Java, é a mesma coisa, você também tá preso no Java. Porque quando você fala de Enterprise, porque, galera, o corp tá todo em Java. E aí por que você não vai para Java e você não vai para Node, você não vai para outras coisas? Galera, primeira coisa, tudo que eu falei de ruim das outras é o que eu vejo de melhor no Java. Primeiro, a comunidade é muito grande, já tem muita gente mexendo com Java, muita gente que já tá há muito tempo na área. E aí você coloca aqui em cascata, né? O C Sharp não tem esse problema tanto, mas o Go tem esse problema, né, de achar profissional. O C Sharp você acha bastante, .NET você acha bastante profissional, mas em Go você não acha tanto profissional assim. Então, assim, o Java já vai ganhar do Go nesse quesito de achar profissionais. Então, quando você vai fazer um projeto, quando você vai desenvolver um sistema, você tem que pensar se você vai achar alguém para poder dar manutenção do seu projeto. E nesse ponto, o Java é arrasador. Outra coisa, galera, a questão de performance. Aí no caso do Go, do Java e do C Sharp, eu não vou falar muito do C Sharp porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu acredito que deve ser equivalente. O Go eu até tenho. Você vai ter ali muita equivalência na questão de performance. O Go vai ganhar em alguns momentos em algum tipo de performance, mas nada que é relevante na questão do dia a dia, né? A não ser que você vá trabalhar com cargas de Big Data de terabytes, petabytes, onde segundos são relevantes, né, galera? Mas assim, o Java tá entre as top 5 linguagens mais performáticas que existe, galera. Isso para Enterprise, tá? E isso o seu Python não vai estar lá, por exemplo. Então, assim, é por causa da questão da arquitetura. E toda a questão de design ali. Então, assim, fazer umas comparações bobas, estúpidas, como eu vejo, já vi gente no canal aí. O Java tá morrendo, eu quero usar o Kotlin, não sei o que. Galera, não faz sentido nenhum, mas aí a gente pode ficar falando aqui. Eu só acho que eu tenho que conscientizar um pouco vocês. Tem muita coisa que eu podia falar aqui sobre Java, muita coisa que eu podia estar falando sobre a linguagem. Vai ter gente aí que não vai entender, que vai ficar emocionado, vai falar que eu tô emocionado. Mas, galera, é muito triste quando você pega e vai fazer uma proposta comercial, qualquer coisa, com alguém, e aí chega perdão das palavras, galera, um João lá, um José, sei lá quem lá, e fala, cara, nem pense em mexer com Java, porque Java é pesado. O cara nem abriu porta. E se eu sou um especialista em Java, se minha stack é Java, se aquilo que eu posso dar de melhor para um projeto é em Java, quando a pessoa pega e fecha uma porta desse jeito, eu só posso aconselhar uma coisa pro projeto. Que a pessoa compre uma ferramenta, compre uma solução, ao invés de desenvolver uma. Porque com certeza, com uma mente fechada assim, galera, não vai dar bom. Com certeza, com a mente fechada assim, a gente vai ter... o projeto tem tudo para dar errado, não por causa da escolha da linguagem, mas por causa da forma como está sendo guiado o projeto. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, galera, a gente tem que ter humildade. Pode parecer que eu não tive nesse vídeo, mas eu estou humilde a escutar e ver a opinião de vocês, como foi no caso do vídeo de segurança da informação, que algumas coisas eu falei que ninguém gostou, as pessoas não gostaram, faltou um pedaço do vídeo eu explicar pra galera, e eu vou fazer uma parte 2 daquele vídeo. Então assim, galera, mas quando se trata de uma coisa que você gosta tanto, que você já validou tanto, e vê as pessoas fazendo desserviço de ensinar de maneira errônea e errada para as pessoas, você fica revoltado. Não tem outra palavra, galera. Então, assim, você que está começando agora, galera, tome consciência, não acredite nem no que eu estou falando. Vá procurar a documentação, saber o que eu estou falando. Vai procurar saber como que mexe com o Golang, como é que mexe com o C Sharp, como é que mexe com o Python, como é que mexe com o Java. Porque cada linguagem é feita de qualquer jeito, do seu jeito, quer dizer, né? De qualquer jeito, não, do seu jeito. E por que cada comunidade usa cada linguagem, né? Deixando uma dica para você, o Python reina em dados por 2 motivos.
Comunidade muito aberta, uma linguagem muito fácil mais de 2 motivos, né? Uma linguagem muito acessível à comunidade acadêmica, e então as bibliotecas saem com bastante velocidade. A forma de você poder desenvolver códigos em C++, transformar bibliotecas em Python, e o fato de ele ser uma linguagem que não é interpretada, né, galera? Então, assim, o que acontece? Você consegue fazer bibliotecas que vão ter uma performance mais nativa, mais rápida, no tipo de proposta que é feito para o processamento de inteligência artificial. Já quando é Java, já expliquei para vocês tudo aqui, qual que é a grande vantagem do Java para Enterprise, né? Se você usar uma linguagem como essa que eu acabei de falar para você com o Python para uma situação como no Enterprise, dependendo da concorrência que você vai ter, da recorrência que você vai ter de requisições, a sua aplicação provavelmente vai ficar lenta e vai travar. E é uma experiência que nenhum usuário quer ter. E no caso do Java, você vai ter outras vantagens, né, galera? Como ele é totalmente nativo, hoje em dia tem o Kubernetes, você pode pegar e criar pequenas máquinas virtuais e fazer clusters, né, replicar as instâncias da máquina, mas o Java não precisa nem disso, né? O Java, o Golang, mas o Java que foi o pioneiro nisso, o Java, ele, por ser nativo, né, você vai poder pegar e rodar ele numa máquina Linux ali, sem se preocupar de fazer nenhuma gambiarra. Então, você vai ter uma facilidade absurda, né? Como diz o contexto do Java, né? Escreva em um lugar, rode em qualquer lugar. Então, assim, galera, além disso, é uma linguagem que está já na sua versão 21. A cada 6 meses está saindo uma versão do Java. Então, é uma das linguagens hoje que está mais saindo versões. Eu tenho minhas ressalvas, eu não acho que é tão legal assim essa velocidade, mas eu entendo que a comunidade tem que fazer isso para agradar o público jovem que tá com esse estigma, né, da linguagem Java, e porque o Java a partir do 11 já é maravilhoso, já tá na versão 21 que vai sair agora com várias mudanças. O Java não é verboso, galera, ele é explícito, ele é implícito, ele deixa bem claro o que se escreve no código. Lembrando, galera, quando a gente desenvolve em Java, a gente quer fazer um código que qualquer um interprete, que qualquer um consegue enxergar. Se você souber a orientação objeto básica e o código estiver escrito por alguém que sabe escrever um código, é óbvio que você vai entender o código. E galera, eu já fiz esse teste na prática, tá? Eu já peguei uma pessoa júnior, crua de tudo, que só tinha feito um bootcamp, fiquei com ele, ensinei ele as boas práticas, e em 3 meses ele tava falando para mim a seguinte frase: Samuca, um código bem feito chega a dar orgulho, chega a dar orgulho ver um código bem feito. Eu consegui fazer ele criar orgulho de fazer um código bonito. E isso não teve nada que me deixou mais feliz do que isso, cara. Então assim, galera, pensa, galera. Pensa. Eu só consigo pensar uma coisa. Me desculpem se eu pareço arrogante, porque provavelmente vai parecer. Quando alguém fala que o Java é lento, eu imagino, essa pessoa, ela não entende nada ou ela está sendo muito maldosa. E muitas vezes eu acho que é a primeira opção, galera. Quando alguém pega também e fala que o Java é verboso, eu começo a perguntar, será que essa pessoa está codando? Ou essa pessoa gosta só de brincar de codar ou está sendo maldosa? Porque também não faz sentido. Tá, galera? Não faz sentido. E só pode deixa aqui para os mais preguiçosos que têm preguiça de escrever public static void main string args. Você pode escrever psvm Ctrl espaço enter e você vai escrever do mesmo jeito. Ou você pode escrever main e apertar enter, também vai ter mesmo resultado. As ideias vão ter autocomplete, galera. Já não faz mais sentido a gente pegar e ficar filosofando sobre isso. A mesma coisa para println. Primeiro que println a gente não usa no mundo corp, galera. A gente usa log4j, então faz logger.info, logger.debugger e coloca os status. Mas para aqueles que ainda estão brigando, discutindo sobre print e systemout.print, e aí tem que falar um vídeo mais técnico sobre isso, o systemout pode destruir a sua aplicação. Eu já fiz isso na prática. Então assim, galera, não coloque nunca o systemout dentro de um while, tá? Só deixa a dica para vocês. Você também pode escrever sout, S-O-U-T, e bater enter para fazer o system.println ou print. E você também vai ter o mesmo resultado, galera. Você não precisa ficar system.out.print.ln. As pessoas têm de entender que system.out.print.ln é a representação gráfica para você ocularmente entender. Sistema, não sei o que, printa a linha. É isso que está escrito ali em inglês, galera.
Então, quer dizer, visualmente ele está explicando para você implícito, tá? Jogar na tua cara o que aquela função faz. E isso é maravilhoso. Essa é a proposta do Java. Implicitamente ele colocar para você o que aquilo faz. Na hora de escrever, você não precisa escrever system.out.println. Você vai colocar salt, enter. Entendeu? Log, contra espaço, enter. Tal coisa, ponto, contra espaço, mexe com a setinha, qual que vai aparecer na lista da IDE, enter. É assim que se programa, galera. Navegar, segura Ctrl, passa o mouse por cima e vai clicando e vai navegando. É assim que a gente programa, seja em qualquer linguagem que for. Se não está fazendo assim, não está sendo performático, não está fazendo de uma forma que é produtivo e provavelmente o problema não é a linguagem, galera. Vamos tentar dividir o que é purismo, o que é paixão, o que é visão fechada e o que de fato é a linguagem de programação. E vamos parar de falar que qualquer linguagem não presta, inclusive Python, que eu fico aqui enchendo o saco, mas, bom, me convença que eu estou errado. Essa aí eu gostaria muito de me convencer que o universo precisa de mudar o Java e não usar mais Java. Eu acho que, desculpa, gente, é muito insano, velho. E é sempre vem de umas pessoas assim que, bom, desculpa, eu não vejo gente assim... Desculpa, gente, vai estar parecendo muito arrogante da minha parte, desculpa, mas eu não vejo as pessoas que realmente estão lá na frente, na linha de frente, os arquitetos, eu não vejo eles falando essas coisas, entendeu? Então reflita. É isso que eu quero dizer pra vocês, reflita quem é que anda falando e por que anda falando. Só que o problema é que uma mentira falada várias vezes vira uma verdade. E essa mentira anda sendo falada há anos. E ficou já uma meia verdade que não se deve ser levada em consideração. Para mais vídeos como esse, galera, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida sobre Java, deixa nos comentários. Se você quer algum assunto complementar sobre Java, deixa nos comentários também. Se você quiser qualquer conteúdo meu aqui, fala comigo que eu te ajudo, tá? E se você tiver algum problema na sua empresa aí, que tá com Java ou com outra linguagem, você acha que tá com problema de performance, entre em contato comigo que eu faço questão de fazer uma consultoria gratuita aí para gente pegar e com toda a humildade do mundo e tentar ver se o Java resolve o problema da sua empresa ou não. Mas eu acredito que sim. Beleza? Até a próxima aí. Falou! Ha! E a propósito, para aqueles que estão pensando que tem só um jeito de programar com Java, tem 1000 formas de programar com Java. Inclusive, em breve, vou trazer para vocês um vídeo falando sobre o poderoso Quarkus, que não é bala de prata, mas faz tudo que o Node, o Python e os outros falam que faz, de 10 vezes melhor, com menos recursos que eles. Perde um pouco da questão do Java? Perde. O Java não é bala de prata. Para algumas situações, ainda prefiro o Spring Boot, galera. E você vai entender por quê. Mas é um tapa na cara de muitas pessoas que ficam falando que o Java gasta memória. Beleza? Agora sim. Falou. Ha!